Estamos aqui na campanha, a campanha dos Salmos 91. Hoje nós estamos aqui para pedir misericórdia ao Senhor, como Ele defendeu, honrou e prosperou a Davi. Nós aqui estamos aqui como filhos dele, para que nós possamos ser protegidos e ter a vitória, como Deus deu para Davi. Nós também queremos. E eu saudo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que estão entrando nessa live, seja abençoado, seja protegido pelo sangue de Jesus Cristo. E nessa caminhada que nós vamos ter hoje, andando por aí, eu sei que hoje é dia de eleição, hoje é dia de todo mundo circular para todos os lados. Que o Senhor nos proteja dos marginais, que o Senhor nos proteja do malfeitor, que o Senhor nos proteja dos acidentes, que todo imprudente possa passar bem longe de nós e não conseguir nos atingir, porque o sangue de Jesus Cristo, que tem poder, vai estar nos protegendo, vai estar nos guiando, como Deus guiou, protegeu, prosperou e honrou a Davi. Nós aqui, nessa campanha do Salmo 91, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos guiar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós ainda temos Jesus Cristo, e Davi não tinha, e mesmo assim, ele não tinha Jesus Cristo, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, e Deus o abençoou, e Deus o honrou, e hoje nós estamos com a conexão muito maior com o Pai, porque antes, na época de Davi, a conexão era através de sacerdotes humanos. Agora, os sacerdotes é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor, ele é o nosso intercessor. Então nós estamos bem mais conectados com Deus, com muito mais chance dele olhar para nós do que na época de Davi. E Davi conseguiu mexer com o coração de Deus, e Deus tirou ele lá do pasto, de um filho rejeitado pela família, que nem comia junto com os irmãos e com a família, não dormia junto com a família, ficava dormindo junto com as ovelhas, e o Senhor honrou ele perante a família, honrou ele perante a nação. Teve perseguições, teve lutas, mas ele sempre foi firme, como quando ele estava lá no mato vigiando as ovelhas. Ele defendeu as ovelhas do urso, ele defendeu as ovelhas do leão, e Deus deu para ele força para que ele pudesse matar o leão, para que ele pudesse matar o urso, e deu para ele experiência, que quando ele viu um gigante de outra terra desafiando o povo de Israel, desafiando o exército de Israel, falando assim: se existir um homem aí para bater de frente comigo, vocês vão ganhar a guerra, porque... E ficou lá 3 meses, 4 meses insultando o povo de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias, porque ele tinha 3 metros de altura, tinha experiência de guerreiro de muitos anos, e todo mundo tinha medo. E Davi, aquele menino pequenininho, adolescente ainda, ele era novinho, pequenininho, miudinho, falou: esse circunciso vai ficar desafiando o povo de Israel, eu vou combater ele. Ele falou: você é louco, você é uma criança, e aquilo ali é um guerreiro experiente. Ele falou assim: mas ele está desafiando o Deus Altíssimo, esse incircunciso. Por que incircunciso? Porque na época dele tinha que fazer a circuncisão, o povo de Deus, e quem não era povo de Deus não tinha circuncisão. Então, quer dizer, esse que não tem pacto com Deus Altíssimo, o Deus Criador de todo o universo, está desafiando, e vocês estão acovardando, vocês não têm fé não, vocês não acreditam no Deus que vocês servem não? Pois eu acredito, eu tenho fé, Deus já me fez eu matar leão, para defender minhas ovelhas, matar urso, e eu tenho certeza que ele vai colocar esse gigante nas minhas mãos, e eu, com Deus Todo-Poderoso, vou conseguir vencer esse gigante. É essa fé também que nós temos que ter, porque todo mundo lá, todo o exército, homens preparados, homens guerreiros, estava tudo com medo do gigante Golias, porque ele desafiou
um de vocês aí do povo de Israel para lutar comigo. Quem vencer vai ganhar a guerra, não precisa nem dos outros lutar, basta vencer a mim. E todo mundo ficou com medo, todo mundo pensou só no lado carnal, olhou para o gigante, olhou para a espada do gigante e não teve coragem. Mas Davi, com certeza ele teve medo, com certeza mas ele tinha uma fé. E Nabal fala: eu não posso combater esse gigante, não, eu não sou nada para esse gigante, eu sou uma formiga no pé desse gigante, mas eu tenho um Deus que é dono de tudo, é dono de todos, é todo poderoso. Esse Deus vai me fazer eu derrubar esse gigante e eu vou cortar a cabeça dele e vou vencer. Então, do mesmo jeito que Davi venceu o gigante lá e foi protegido para que não acontecesse nada com ele, assim nós que temos aqui, cada um de nós temos grandes gigantes a cada dia para nós combatermos. Então vamos ter fé, vamos ter certeza da vitória, vamos confiar nesse Deus, porque a fé é a certeza da vitória, a fé é a certeza de coisas que nós não podemos ver, nem tocar, que é grande demais para nós, mas nós temos que ter na nossa cabeça que se o problema é grande, o nosso Deus é maior, e ir marchando rumo à nova Canaã, e com esperança, não preocupar com o futuro, pôr na cabeça: eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que é dono de tudo e de todos, e se o meu futuro está na mão dele, com certeza, se eu me entregar na mão dele, o meu futuro será cada dia melhor. O hoje vai ser melhor do que o ontem, e o amanhã vai ser melhor do que o hoje sempre, porque eu tenho um Deus do impossível, um Deus que me garante a vitória, seja o tamanho do gigante que for, como ele deu a vitória para Davi, ele vai dar a vitória para mim. E eu posso ser pequeno, eu posso ser fraco, eu posso ser rejeitado, eu posso ser humilde, mas o Deus está olhando o meu coração e a minha fé, como olhou a de Davi. Davi era um rapaz simples, um rapaz rejeitado pela família, ele não ficou traumatizado, ele não entrou em depressão. Imagine você ter uma família que não deixa nem você comer junto com eles, nem dormir na casa, você dormir no meio dos animais. Olha para vocês que vê que humilhação, mas Davi não pensou por esse lado. Ele pensou: não, mas eu tenho um Deus que é maior do que tudo e ele vai me dar a vitória. E ele foi um homem. Se hoje nós estamos lembrando da família dele, do pai dele, dos irmãos dele, é por conta dele, porque Deus o honrou, Deus o protegeu, Deus fez ele rei de Israel. E todos os salmos que nós oramos hoje, que servem para nós até hoje, que nós estamos aqui fazendo essa campanha do Salmo 91, que ele escreveu, que ele cantou, está até hoje sendo honrado, simplesmente porque ele teve fé num Deus Altíssimo, ele teve certeza da vitória, ele confiou, ele pactou com aquele Deus, o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Então que nós possamos seguir o exemplo de Davi e termos o coração segundo que agrada a Deus. E hoje nós temos Jesus Cristo para nos conectar muito mais forte, então é muito mais fácil o acesso, só que a nossa fé está pequena, e com a fé pequena nós não chegamos em lugar nenhum, nem aqui nesse mundo natural. Quem não tiver fé, quem não tiver esperança, quem não acreditar num futuro maior, quem não tem sonhos, quem não tem vontade de vencer, nem no mundo natural ele chega a lugar nenhum. Mas nós que temos um Deus todo-poderoso, nós chegaremos. É claro que a Bíblia fala: se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil você levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente ganhou. Se não tiver fé, não tiver bênção de Deus, não vai dar em nada. Mas se nós fizermos tudo isso, porque ele falou assim, não é que não precisa do sentinela, precisa do sentinela, mas se o Senhor não estiver ali, não vai adiantar nada. Então vamos fazer a nossa parte, vamos lutar, vamos correr atrás, vamos fazer tudo que nós temos que fazer, mas vamos ter fé, vamos ter certeza que o Senhor está nos protegendo, que o Senhor está nos guiando, que o Senhor vai nos prosperar, que o Senhor vai nos livrar de enfermidades, que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que aí nós vamos estar firmes, vamos fazer uma corrente aqui
do bem, vamos fazer uma corrente de amor, de paz e de união, porque se o mundo está pegando fogo, é porque as pessoas estão fazendo a corrente do ódio, da vingança, do individualismo, da falta do egoísmo. Mas se nós aqui, nessa concentração de fé, começarmos a unir, mesmo que nós sejamos aqui um grão de areia no mar, mas se nós a partir de hoje pensarmos, vamos criar um grupo diferente do que está acontecendo, vamos criar um grupo que faz o bem, vamos criar um grupo que tem união, vamos orar a Deus, porque Deus falou, onde estiver dois ou mais pessoas ali me clamando, ali estou eu. Se concordar aí na terra, eu concordarei lá no céu. Mas é claro que ele vai concordar apenas com coisas dentro da lei dele, e a lei dele é a lei do amor, a lei do perdão, a lei da união, da comunhão. Então, vamos nós aqui que fazemos parte dessa concentração de fé, vamos começar hoje, ter na nossa mente e no nosso coração que hoje sempre será melhor do que o ontem, e o amanhã sempre será melhor do que o hoje. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer a nossa parte, nos unindo, orando, buscando a Deus, trocando tudo que nós do bem um com o outro, criar uma corrente da paz, criar uma corrente do bem, criar uma corrente do amor. E com certeza, se nós, com sinceridade, começarmos a criar, hoje nós somos um grão de areia no mar, mas daqui a pouco nós seremos uma multidão. E se tiver 1000 pessoas nessa terra, um grupo de 1000 pessoas sendo imitador de Jesus de verdade e pregando o que ele verdadeiramente pregou, que ele pregou, que nós temos que viver como uma família, um pelo outro, em todos os sentidos, orando um pelo outro, ajudando um ao outro, fazendo o que tem que fazer, porque ele criou nós, para cada um com um dom, para cada um ajudar o outro da forma que tem que ser, com amor, com perdão, sem nenhum egoísmo, sem nenhum interesse individual. Sempre a visão de Jesus é pensar primeiro no coletivo e depois no individual. E é uma vergonha para nós cristãos. O povo asiático lá, os japoneses, são pessoas que a maioria nem acredita em Cristo, mas eles têm essa visão de Cristo. E eles pensam primeiro no coletivo e depois no individual. E olha para vocês verem como, mesmo naquela terra ali amaldiçoada que eles vivem, de vulcão, terremotos, não tem, é pequenininha, não tem minerais, não tem terra fértil, mas porque dessa união, dessa visão de pensar primeiro no outro e depois em nós, essa visão de pensar primeiro no terceiro, para depois pensar no individual, e com essa visão deles também de melhorar cada dia, eles, naquela multidão de gente, num território minúsculo, Sergipe, no Brasil, é maior do que o Japão, e o Japão ainda é cheio de ilhas, não é uma terra contínua, e cheio de vulcão, cheio de terremoto, na terra não vale nada, e eles, com essa visão de Jesus, porque o que Jesus pregou o tempo todo? Seja uma família. O que é uma família? É nós sermos unidos um com o outro, com sinceridade, e estarmos ali com um grupo de pessoas unidas. Imagine todos que se dizem cristãos no planeta, tivesse o comportamento e vivesse o que Jesus ensinou, perdoando, amando, sendo unido, tendo comunhão. Esse grupo que se diz crente, que se diz que acredita em Jesus, se tivesse essa visão que Jesus deu, como nós, como ele falou lá, os primeiros cristãos, eles viviam perseguidos, não podia nem dar a cara, porque falasse que era cristão era morto, mas eles eram tão unidos que não faltava nada para ninguém e não sobrava nada para ninguém. Eles trabalhavam juntos, era um pelo outro. Se um estava doente, precisando, os irmãos acudiam ele ali. Se o outro estava precisando de alguma coisa, um ajudava o outro, mas não tinha ninguém folgando um com o outro também, aproveitando que os outros ajudavam e folgando, e também não tinha ninguém amarrando. Quando ele tinha,
ele distribuía eram unidos, era uma comunidade sincera, verdadeira, tanto no mundo espiritual como no mundo material. E isso é que fez com que eles crescessem, mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade. E eles cresceram tanto que Roma aderiu a eles. É claro que trouxe consequências, porque muitos costumes de Roma nós temos hoje, mas Deus permitiu isso para que o evangelho de Jesus chegasse aqui hoje em nós. Hoje nós conhecemos Cristo, hoje nós conhecemos a palavra, porque foi através disso que aconteceu. Eu acredito que Deus permitiu, mesmo com todas as dificuldades, por conta disso. Então vamos ter essa visão. Deus tocou em mim hoje para me falar, hoje nessa live, para nós, começar por mim, pela minha família, e os que aderirem, nós temos que fazer uma corrente do bem, uma comunidade diferente desse modelo egoísta, desse modelo individualista, desse modelo de cada um para si e Deus para todos. Esse modelo, Deus não está dando certo, porque o mundo está pegando fogo, é um querendo matar o outro por nada, é um país já querendo jogar bomba no outro. Então esse modelo que o mundo tem hoje, nós é só dar uma olhada no mundo, não funciona, não sei porquê, mesmo não funcionando, todo mundo adere o tempo todo, pois qualquer pessoa que prega o ódio, que prega o individualismo, tem milhares de pessoas seguindo ele. Eu não sei, na teoria todo mundo acha bonitinho a união, a paz, o perdão, o amor, mas na prática nós temos a facilidade de querer o contrário. Mas vamos tentar, nesse grupo da comunidade Yeshua, todos que estiverem aqui, vamos ter essa visão do amor, do perdão, da união, e de ter essa visão de Jesus, de todos nós sermos unidos em espírito e em verdade, e mesmo sendo um grão de areia no mar, por enquanto, mas em breve será uma comunidade enorme. Eu creio, eu tenho fé que Deus potencializa quando nós temos ideias e temos vontade de trazer a união, de trazer o amor, de nós sermos pessoas verdadeiramente, não só na teoria, não só na palavra, mas na prática, no dia a dia, pessoas que querem somar, que querem ajudar, independente se vai receber alguma coisa em troca. Nós temos que ter essa visão de Jesus, de doar, de ajudar, não ajudar por interesse, para receber alguma coisa em troca, mas se nós todos tivermos essa visão de um ajudar o outro, no final todos vão ser ajudados, porque todos que vão querer contribuir, todos vão querer ajudar, de cada um da forma que puder e do jeito que der, e cada um com seu dom, para poder espalhar a palavra de Deus, para poder espalhar o amor que Jesus nos ensinou, para poder espalhar o perdão, para poder espalhar a caridade, a união, a comunhão. É isso que Jesus quer para todos nós. Ele quer que nós espalhemos a comunhão, o amor, o perdão. É tanto que ele falou, lá o sacerdote dele falou qual que é o mandamento mais importante. E nós sabemos que Deus passou para Moisés 609 ou 630 mandamentos. Ele falou assim, agora nós vamos pegar esse cara, como é que ele vai falar qual que é o mais importante? Mas ele foi e falou com eles com toda a força, que essas duas coisas que ele falou baseia todos os mandamentos de Deus, mas não na teoria igual ele seguia, não na letra como ele seguia, mas muito além da letra, na prática, no dia a dia. Ele falou assim, os mandamentos que o Senhor ordenou para Moisés, eles é baseado em duas coisas muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E se você ir lá na Bíblia e ver os mandamentos que Deus ordenou para Moisés, tudo está falando em relacionamento de pessoas e o relacionamento das pessoas com Deus. Então, quer dizer, se nós tivermos amor ao nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e o nosso Deus sobre todas as coisas, tendo a fé e a certeza que Ele está conosco, nós estamos guardando todos os mandamentos de Deus, mas não igual eles guardavam
na letra para apontar o dedo para o outro, para punir o outro, mas muito além da letra, como Jesus cumpriu a lei de Deus, muito além da letra, mas ele cumpriu na prática e mostrou para nós o caminho. Ele falou: vocês têm que amar o seu próximo igual a você mesmo. E ele falou: quantas vezes eu devo perdoar ao meu próximo? Ele falou 7 vezes 7, ele falou não, 70 vezes 7. Mas isso, quando ele falou, quer dizer infinito, porque 70 vezes 7 é 490 vezes, e isso aí é por dia. Se eu consigo perdoar uma pessoa 490 vezes por dia, eu vou perdoar ele sempre. E ele falou também, porque naquela época, um soldado romano podia pegar um judeu, porque os romanos dominavam o mundo, e lá os judeus era colônia dos romanos, eles dominavam lá. Um soldado podia pegar uma pessoa que estava passando na rua com peso nas costas e falar com ele: agora você vai carregar isso aqui para mim, você vai fazer isso aqui para mim, você vai ter que andar. Aí você tinha que andar 1 quilômetro para ele, e ele debochava da pessoa, humilhava a pessoa. Então os judeus faziam isso por medo, porque se não fizesse, era preso, ou até morto. Mas sabe o que Jesus falou com eles? Vocês te obrigaram, era 1 milha que falava, vocês te obrigaram a andar 1 milha, ande 2, mas ande 2 sem murmurar, sem estar com raiva, porque eles realmente, os soldados chamavam eles já tinham ódio dos romanos estar dominando eles lá e cobrando impostos deles. Eles tinham ódio dos romanos, mas eles tinham medo, porque os romanos dominavam eles. Então eles andavam com raiva, explodindo por dentro, não podia falar nada, tinha que andar calado, e eles não humilhavam. Os romanos tinham requinte de humilhação. Naquele período lá, ele devia falar o que ele quisesse falar, o que quisesse humilhar aquela pessoa, e a pessoa tinha que ficar calada. Jesus deu esse exemplo, mas é para vocês andar com ele a 2 milhas. Se ele pediu 1, anda 2, mesmo ele te humilhando, mas com o coração limpo, perdoando aquela pessoa, porque ele não sabe o que faz. Que pode ter certeza, se você conseguir fazer isso com o coração contrito, não querer vingar, porque eles estavam ali, como se fosse hoje o exército um policial com a autoridade, com a arma na mão, obrigasse você a fazer alguma coisa. Todo mundo ia fazer por medo, mas com raiva, querendo vingar. Se pudesse vingar depois, ainda vingava. Ele falou: não, se ele está te obrigando a andar 1 milha, porque a lei aqui é essa, ande 2 e ande com... Porque Jesus sabia que eles andavam com muito ódio. Eles já tinham ódio do romano, só de ver ele. Imagina um romano humilhando e fazendo ele fazer o que ele quer. Então Jesus falou: se obrigar a andar 1 milha, ande 2. Olha o ponto que Jesus falou. E nós hoje, mesmo quando nós estamos errados, nós ainda somos arrogantes, nós não queremos perdoar. Mesmo que nós cometemos um erro contra a pessoa, ele vai e comete um erro maior contra nós, aí nós queremos vingar, mesmo sendo uma troca de erros. E Jesus mandou nós perdoar, mesmo se nós estivermos totalmente sendo injustiçados, totalmente sendo humilhado, como os romanos humilhavam o povo de Israel lá. Ele falava para perdoar, para caminhar. Se ele mandou andar 1 milha, ande 2 com ele na paz. Deixa ele com o ódio dele, deixa ele com a vingança dele, deixa ele com o insulto dele. Preserva sua mente e o seu coração. E hoje também os psicólogos, os psiquiatras, deixa bem claro, se nós temos, foi descoberto por uma doutora nos Estados Unidos, nós temos a molécula da emoção. Então, toda vez que nós temos uma emoção negativa de ódio, de raiva, de rancor, seja lá qual sentimento for, vai fazer muito mal para o nosso biológico, vai trazer doença, vai trazer morte para nossas vidas e vai trazer todo tipo de ruína. Então, o perdão, o amor, faz parte da nossa alegria, da nossa paz, da nossa prosperidade, para nós vivermos uma vida com abundância, porque não adianta nada ter as outras coisas e o coração está cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de tristeza. Não é correr atrás do vento, não adianta nada, igual todos nós corremos todos os dias para ganhar um dinheiro, para sustentar nossa família,
para nos sustentar, e nós sujeitamos, às vezes, pessoas, situações, por conta daquele dinheiro para poder sustentar a nossa vida. E muitas das vezes, quando nós precisamos de renegar o nosso ódio, a nossa vingança, para ter uma comunhão com Deus, para fazer o bem para nós mesmos e para o outro, nós não conseguimos. Então vamos prestar bem atenção no que nós estamos sentindo, no que nós estamos falando, no que nós estamos pensando, porque isso aí vai definir a nossa vida e a vida de todos que estão ao nosso redor. Eu convido a todos vocês que fazem parte dessa concentração de fé, que a partir de hoje comece a pensar sobre isso, negar toda essa cultura do ódio, do individualismo, da desconfiança, da falta de amor, do individualismo, e vamos ter uma visão de sermos pessoas que pensam primeiro no coletivo e depois em nós, pessoas que têm perdão no coração. Se alguém te fazer o mal, você perdoa. Perdoar também não é sinônimo de conviver, de comer o churrasco junto com aquela pessoa, mas limpar o coração e ter amor e ter paz, que aí nós vamos conseguir o objetivo que Jesus nos ensinou, porque o que ele nos ensinou, por isso que muitas vezes fala, por que os cristãos estão em dificuldades financeiras, estão com um monte de problema? Porque nós não temos fazendo a nossa parte, porque Deus faz a parte espiritual. É igual até o inimigo das nossas almas, ele conseguiu povos aí que são uma irmandade, que segue o princípio de Jesus, eles ajudam um ao outro para cumprir o objetivo. São irmandades, são irmandades poderosíssimas, porque segue esse princípio de olhar primeiro para o terceiro e depois o individual, e ter união e comunhão, aquele grupo ali que acredita naquilo ali, seguir o regime, e um pelo outro sempre, um ter um código de amor um por outro lá, e um fazer o outro crescer e desenvolver. Essa é a parte nossa, e nós cristãos, infelizmente, estamos nesse ponto, seguindo a cultura do mundo, cada um preocupado apenas, no máximo, quando preocupa é com ele e com a família dele, e o resto é o resto. E o individualismo que o mundo prega, nós cristãos, que não tem nada a ver com Cristo, porque Cristo nunca pregou o individualismo, ele nunca pregou o ódio, ele nunca pregou a discriminação, ele nunca pregou nada disso, ele sempre pregou o amor, a união, e há um tempo atrás, tinha até pastores pregando sobre comprar armas de fogo. O que um cristão vai fazer com a arma de fogo? É tanto que entrou um discípulo de Jesus lá, que ele era contra o regime de Roma, e ele fez ele jogar a espada dele fora, porque ele falou, aqui o nosso reino é o reino do amor, é o reino da paz, e nós vamos vencer. E os cristãos venceram, eles cresceram, eles desenvolveram, mesmo sendo perseguidos, sendo mortos, porque eles tinham a certeza da vitória, tinha um Deus todo-poderoso, que o Deus, quem tem a competência de fazer a vingança, de fazer a justiça, é Deus. Nós temos um juiz, ele faz a justiça na hora certa e no momento certo, mas nós não somos juízes, nós somos apenas filhos de Deus, então nós temos que seguir os princípios dele. É essa visão que Deus está me tocando agora, para mim expressar, e todos aí olhar para dentro de si e ver o que pode fazer para implantar a teoria e pôr em prática a visão de Jesus, de união, de amor, de perdão, e de caminharmos juntos para criar uma sociedade, a princípio, mesmo sendo um grão de areia no mar, criar um povo, uma comunidade que tenha a visão de Jesus. É este o caminho certo para nós vivermos uma vida com abundância e protegido pelo Senhor. Agora vamos fazer a oração do Salmo 91. Quem tem uma Bíblia aí, vamos fazer a oração para que Deus nos proteja. E hoje, todos que foram votar, vote consciente, vote numa pessoa que vocês vê que tem a visão
se ele trabalhou, se ele já foi vereador, se ele já foi prefeito, se o trabalho dele é pensando na comunidade, se o trabalho dele é fazer crescer a comunidade, ou se ele não foi nada ainda, mas ele tem essa visão, e votar com consciência, votar no prefeito e no vereador que estão juntos, porque hoje, depois da Constituição de 88, quem manda mais é o legislativo, não é o executivo. Então nós temos que ter essa consciência, porque a política faz parte da nossa vida, a política é tudo. Então nós temos que ter essa consciência, e nós somos o patrão, e os políticos são empregados, são administradores. Então escolha, você que vai votar aí hoje, escolha com consciência na sua cidade lá. Não vote por votar, não faça isso, porque isso aí é que gera todos os problemas na cidade, porque a nossa parte nós temos que fazer, e nós é que somos os responsáveis, não é eles, não, eles são administradores escolhidos por nós. Se nós não escolhermos certo, vai ter o resultado errado, porque o voto consciente é isso, é ter a consciência que o eleitor, mesmo que seja um grão de areia no mar, mas os eleitores juntos é que define o que vai acontecer na cidade, no seu município, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Então nós temos que ter essa consciência, e a consciência vem através de Deus, porque só Deus pode tirar a venda dos nossos olhos e nós enxergarmos quem realmente está preocupado com a comunidade, está preocupado com as dificuldades da comunidade, e quer fazer a união, e quer trazer paz, e quer trazer prosperidade para aquela comunidade. É pessoas com essa visão que tem que ser administradores da cidade, dos estados e do país. Se nós tivéssemos essa consciência, todos esses problemas que tem seriam bem menores, e com Cristo nem teria esses problemas, porque Jesus, ele pregou sempre a união, o amor, e sempre a consciência, pé no chão, firme, com fé, mas com pé no chão, fazendo a parte de cada um. Então quem está com a Bíblia aí, vamos orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em que confio, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrará refúgio. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardarem de todos os teus caminhos. Eles tentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e o aspe, calcará os pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Então quem está com Deus vai ser protegido. Quem está com Deus vai ter vida longa. Quem está com Deus vai ter prosperidade. Porque quem está com Deus faz a parte dele. Porque Deus só livra do que nós não podemos fazer. Não adianta você pedir proteção de Deus aqui e pegar um carro e sair na contramão. Estou dando esse exemplo bem grosseiro para as pessoas não acharem isso, que Deus vai resolver tudo. Porque tem gente que pergunta, por que tem tanto cristão, pessoas que servem a Deus em dificuldades financeiras, com problemas? Porque Deus é o Deus que potencializa tudo que nós fazemos. Então, se nós não fazemos a nossa parte, como Ele vai poder nos honrar? Como Ele vai poder nos
fazer nós crescermos. Se hoje, eu tenho certeza, todos nós que somos cristãos, que falamos que estamos, porque quando nós falamos que somos cristãos, nós estamos falando, nós seguimos a ideologia de Cristo. Se nós seguíssemos verdadeiramente a ideologia de Cristo, um com o outro, que ele falou para nós vivermos como família, eu tenho certeza que hoje nenhum cristão estaria com necessidades, estaria tudo resolvido na parte financeira e muitas coisas também na parte da saúde, porque todo mundo estaria fazendo a parte dele, e a parte que nós não podemos fazer, e Deus ia potencializar, ele potencializa, ele faz um milagre. Então, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque se nós não fazermos a nossa parte, fica uma coisa estranha, esquisita, porque nós estamos aqui orando, buscando a Deus, e tem muitas pessoas que estão em necessidade. Então, nós temos que ter essa mente, que a nossa parte, a nossa pequena parte, nós temos que fazer como nós, como motorista. A pequena parte nossa é andar na nossa mão, é andar ali respeitando aquelas leis de trânsito para que não aconteça o acidente. Mas se Deus não nos livrar, se Deus não nos guardar, em vão nós vamos fazer aquilo ali, porque nós vamos estar ali andando na nossa mão, tudo certinho. Vai vir um imprudente, bêbado, e vai bater de frente, e você vai ser atingido, e as consequências daquele acidente vai ser igual para o imprudente, ou até pior, que às vezes num acidente o imprudente não tem o arranhão e o inocente morre. Então, nós temos que ter essa ideia, essa visão de em tudo que nós formos fazermos, falando, eu estou fazendo a minha parte, nós como pessoas individuais estamos fazendo a nossa parte, como grupo que acredita em Cristo, nós estamos fazendo a nossa parte, porque para Ele nos abençoar, para Ele nos proteger, para Ele nos guiar, tem que ser igual lá no trânsito. Não precisa nem te falar que você sai com o carro, você anda na direita, você respeita onde tem um pare, você respeita o semáforo, aí Deus vai te guardar. Igual eu, tenho 36 anos que eu dirijo, nunca aconteceu nada comigo, porque eu sempre pedi a Deus misericórdia para me guardar, para me proteger, e fiz a minha parte. Mas se eu tivesse feito a minha parte e Deus não tivesse me protegido, eu já tinha morrido há muito tempo, porque quantos milhões de quilômetros eu já rodei nesses 36 anos. Então eu sempre fiz a minha parte, foi no automático. Mas às vezes, na nossa vida diária, no nosso dia a dia, nas outras coisas, nós não fazemos. Porque Jesus falou, o meu povo não vai faltar nada para eles, e nem vai sobrar. Mas por que não faltava nada para os primeiros cristãos, os primeiros 300 anos de Cristo? Porque eles tinham a visão de Cristo. Era uma comunidade que eram juntos, como uma família unida, que até está difícil de dar exemplo, até da família, que até a família, nessa cultura miserável que existe hoje, é individualista. Às vezes tem 5 trabalhando dentro de casa, os filhos trabalhando, o pai trabalhando, eles não somam aquele dinheiro para poder viver uma vida melhor, para ser como se fosse um só salário e dividir todas as obrigações e todos os deveres. Quando um estiver doente, o outro cuidar dele. Até entre as famílias que são de pai, filho, nós estamos tendo dificuldade, porque nós estamos aderindo à cultura do mundo, do individualismo, cada um para si, Deus para todos. Então, isso não funciona, e nós sabemos que não funciona porque o mundo não está funcionando, o mundo está em chamas, o mundo está em guerra, é um querendo matar o outro e destruir o outro, criando bombas atômicas. Para que servem essas bombas? Só para destruição. O dinheiro que eles gastam com as bombas, com medo um do outro, querendo um vingar do outro, um querendo dominar o outro. Deus deixou bem claro que Ele não criou o homem para ser dominado. Um homem não consegue dominar o outro, ele pode segurar ele por medo, por interesse algum tempo, mas um homem, um verdadeiro líder, ele não pensa em dominar ninguém. Ele pensa em criar ideias, criar meios para as pessoas ter admiração por ele e segui-lo. Este é o verdadeiro líder. As pessoas o seguem não
porque tem medo dele, não porque tem interesse em nada, porque vê nele ideias que traz para ele segurança, que traz para aquele povo determinação. Então, muitas das vezes, não está tendo mais esses líderes no mundo. Os líderes estão querendo simplesmente dominar pelo medo e pelo interesse, não porque eles são exemplos, como Jesus. Todo mundo seguia Jesus lá, tinha multidão que ia atrás de Jesus. Não, Jesus nunca obrigou ninguém a andar atrás dele, nunca criou interesse nenhum. A única coisa que ele fazia, que o interesse que eles tinham, é que ele curava as pessoas, mas os que não queriam o seguir, ia lá, era curado e ia embora. É tanto que 10 cegos foram curados, ou 10 leprosos, não sei, eu não lembro o que foi, e só voltou um para agradecer. Então, quer dizer, dos 10 que Jesus curou, só um que foi segui-lo, mas aquele que seguiu ele de verdade, como um líder, como um exemplo. Ele não falou assim, agora eu te curei, mas eu vou te curar, mas agora depois que eu te curar, você vai me dar tanto, ou então você vai ter que me seguir, senão você vai ficar cego de novo, ou a lepra vai voltar. Ele não falou nada disso. Ele curou os 10 e falou, vocês vão lá, foi lepra, agora eu estou lembrando. Ele curou os 10 de lepra. Agora vocês vão lá no sacerdote para comprovar que vocês não estão com lepra, porque as pessoas que tinham lepra naquela época ficavam separadas, para vocês poderem viver sua vida normal. Aí dos 10 que foram lá, só um voltou, um se converteu, um entendeu a mensagem de Jesus, um foi seguir a Jesus, o resto simplesmente foi lá por interesse. Tá falando aí que aquele homem aí que tem uma multidão atrás dele, ele cura, ele põe a mão lá e cura, então eu vou lá para me receber a cura. Depois que recebeu, tchau, vou embora. Isso aí é um individualismo, isso aí é só um interesse. Esse tipo de liderança para Jesus não serve. Aí aquele que voltou, com certeza seguiu Jesus até o último dia, porque ele conseguiu entender que aquele homem que curou ele não era simplesmente para curar ele, para fazer milagre, era um homem que tinha um know-how, tinha uma visão do bem, uma visão que ia trazer paz, que ia trazer união, que ia trazer comunhão. Então vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo que nós sejamos um grãozinho de areia no mar, vamos começar a pensar assim. E de repente Deus vai colocando pessoas que pensam assim. E de repente, a hora que nós não assustar, nós teremos um grupo verdadeiramente imitador de Jesus Cristo na prática, não só na teoria, nem só a palavra bonitinha, mas pôr na prática, no dia a dia. E é isso aí, depois muitas pessoas vão aderindo, e quem estiver naquele meio ali vai ser uma grande família, uma união de verdade, mesmo que não esteja presente, mas se tiver a mente e o coração conectado. Hoje nós temos a internet, você pode estar em São Paulo, pode estar no Japão, pode estar onde você quiser. Se nós formos unidos, tiver a mesma ideia, a mesma visão, eu posso fazer aqui perto de mim, você fazer ali, e nós trocarmos ideias, trocarmos tudo que nós pudermos trocarmos, e aquilo ali virar uma grande corrente, uma corrente do bem, uma corrente da paz, uma corrente do amor. E com essa conexão que nós temos hoje, a internet, que muitos usam para o mal, nós podemos usar para espalhar o amor, para espalhar a paz, para espalhar a alegria, para espalhar o nome do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que Deus deixou uma lei para que o mundo espiritual manifeste no mundo material. Depende de nós, das nossas emoções, do nosso pensamento e principalmente da nossa palavra. Então, se Satanás está tendo muito discípulo para espalhar o ódio, a desunião, a morte, nós temos que espalhar o amor, a alegria, a união, a comunhão, e criar um grupo do bem, o que segue a Jesus em espírito e em verdade, e os que seguem a lei de Deus, muito além da letra, e que nós possamos ser pedras vivas a partir de hoje. Que Jesus falou que ele trocou, porque antes de Jesus existia o templo de Salomão, era onde tinha a arca
da aliança, onde a presença de Deus estava. Então, tinha um sacerdote ali que representava todos, porque através do sacerdote passava a mensagem para o povo. Hoje nós temos Jesus Cristo, que está lá sentado à direita do Eterno, ouvindo o que nós fazemos e mandando a mensagem para ele poder soltar as bênçãos para nós. E nós somos agora o templo do Espírito Santo. A nossa conexão com o Eterno é através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi Jesus, subiu e deixou que ele descesse. Então, quem abre o coração, o Espírito Santo penetra, manda a mensagem para Jesus, e Jesus transmite para o Pai, e o Pai libera a bênção. É assim a lei de Deus. Por isso que precisa de nós, porque nós unidos com a corrente do bem, e Jesus já deixou o exemplo para nós. Nós temos o chefe geral, Jesus. Ele é o exemplo que nós devemos fazer. Todo mundo sabe o que devemos fazer, mas muitos falam, eu não consigo fazer o que Jesus... Ele viveu aqui 33 anos como homem, e ele falou, tudo que eu fiz, vocês são capazes de fazer e muito mais, porque aqui não teve nenhuma coisa, eu não fiz nada sobrenatural aqui, como Deus, não. Eu abdiquei totalmente os meus direitos de Deus. Então, os 33 anos que eu vivi aqui, antes de eu morrer e ressuscitar, eu era um homem normal. Eu provei para vocês que Adão errou porque ele quis. Eu consegui viver os 33 anos aqui com todo o tumulto, com todo o sentimento que nós temos, ele tinha, mas mas nós temos o poder de livrar desse sentimento da carne, de lutar contra ela, e ele lutou, e o Espírito Santo ajuda, potencializa quando nós abrimos o coração, do mesmo jeito que Satanás, inimigo das nossas almas, abre para nós termos potencial para ter mais ódio, para chegar a matar alguém, ter mais ódio, para vingar. O Espírito Santo, quando nós optamos pelo amor, pela união, pela paz, ele potencializa para que nós possamos ter mais paz, mais alegria, e transbordar, e transmitir isso para o ambiente, para as pessoas, e contagiar as pessoas a fazer o bem, a ser do bem. Então, vamos lutar em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa campanha do Salmo 91 é para isso, para nós lutarmos, para nós sermos unidos, para trazer a proteção e a prosperidade. E na hora que as pessoas verem que aquilo ali está dando certo, que não é o ódio, não é a vingança, não é o individualismo, não é o egoísmo que faz ninguém crescer, é o amor, é o perdão, é a união, é a comunhão, é viver como uma família, é pensar primeiro no coletivo e depois no individual. É isso que dá resultado, é isso que dá crescimento. E é tão verdade que os asiáticos, mesmo os que não acreditam em Jesus, que seguem esse princípio aqui nessa terra, eles recebem. Pode não receber a salvação, porque Jesus deixou bem claro que quem não acreditar nele como o único e verdadeiro Salvador, não vai receber a salvação. E a mesma coisa aos judeus, eles seguem os princípios lá de união, de comunhão um com o outro, pelo menos entre eles lá, e eles conseguem vitória aqui nessa terra, porque é um princípio que Deus criou. O plano de salvação tem que acreditar em Jesus como o único e verdadeiro Salvador, mas aqui, para dar certo aqui, tem que seguir os princípios dele. E até quem não crê nele, como muitos asiáticos lá, não crê nele, nem sabe que ele existe, mas segue o princípio de pensar primeiro no coletivo e depois no individual. O que eles seguem certo, eles recebem o resultado. O que eles seguem errado lá, eles têm problemas também. Mas o que eles seguem certo, o princípio de Deus, até mesmo satanistas seguem às vezes esse princípio e vivem em comunidade lá, um pelo outro lá, e conseguem algum resultado aqui nessa terra por conta desse princípio. Então o princípio é para todos. Não quer dizer que todos que vão seguir vão estar com Jesus, mas o resultado aqui na terra recebe. E se nós não recebemos, é porque de alguma forma foi criada uma cultura ao contrário, a cultura do individualismo, do ódio, que é cada um para si, Deus para todo, e eu pensar só no meu, só olhar para mim. E no final, todos vivem mal, todos vivem seguros, cada um com seu problema. Se eu sou rico nessa situação de egoísmo, eu tenho outros problemas, eu não tenho paz, eu não tenho segurança.
o outro é a miséria. Então cada um vai ser prejudicado de alguma forma. Agora, se nós temos a teoria do amor, da união, do perdão, de pensar primeiro no coletivo, nós vamos ter o resultado positivo para todos. Então vamos criar na nossa mente e nosso coração e criarmos grupos dentro do que nós conseguirmos, com um grupo que tem uma ideologia do amor, do perdão, da união e da comunhão, para que nós possamos criar a corrente do bem. E mesmo que seja apenas um grupo, que nós não conseguimos contagiar todos, mas se nós conseguir contagiarmos pelo menos 1.000 ou 2.000 pessoas, aquele grupo vai destacar neste mundo, porque o resultado é infinito, principalmente que o milagre de Deus ali vai atuar assim, a olho nu. Todo mundo vai ver, como viu lá no princípio, curas, libertação, até mortos ressuscitando e pessoas crescendo e desenvolvendo, porque ali tem a corrente do bem. E aonde tem a corrente do bem, o Espírito Santo vem e faz um milagre, potencializa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ter essa ideia em prática, vamos tentar começar pela nossa família. Você aí que tem filho, que tem esposa, eu aqui que tenho minha esposa, vamos tentar na nossa família e vamos estender cada dia mais. De repente, nós que estamos aqui, daqui a um tempo nós vamos ter uma comunidade do bem, uma comunidade que segue Jesus na prática, em espírito e em verdade, não apenas em teoria e interesses individualistas, mas aquele interesse coletivo de amor, de paz, de união, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, vamos fazer uma oração para nós encerrarmos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, entramos na Tua presença, meu Pai, para pedir ao Senhor perdão de todos os nossos pecados, Pai, por pensamento, por obra, por ação, por palavras. E essa palavra, Pai, que o Senhor tocou em mim aqui agora para falar para essa comunidade que está aberta aqui para todo o planeta. Quem quiser assistir, vai assistir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa potencializar essa visão que o Senhor já deu há 2024 anos atrás, mas até hoje, até nós mesmos, Pai, que falamos que somos seguidores do Senhor, que somos cristãos, mas na prática, no dia a dia, nós estamos seguindo a cultura contrária do que o Senhor nos ensinou. Então nos ajude, Pai, a termos sabedoria como Salomão, a termos força como Sansão, força física como Sansão, para termos também, Pai, a coragem de Josué e podermos liderar essa visão, essa teoria que vai se tornar prática, essa teoria e essa prática que o Senhor já deu exemplo, em prática e em teoria, 2024 anos atrás, mas está cada dia mais esquecida, mas que nós possamos reviver o que o Senhor nos ensinou, a amar, a perdoar, a viver em comunidade, e entre os cristãos, entre os que dizem ser seguidores do Senhor, não falte nada para ninguém e não sobre nada para ninguém, que nós possamos viver em comunidade, em alegria, em paz, porque o nosso tempo aqui é muito curto. Nós não temos que ter essa visão de querer o mundo todo em nossas mãos. Nós temos que ter a visão de viver em paz, em alegria, em harmonia, e ter uma vida com abundância, e sempre estar feliz com o que tem, com o que é, que o Senhor vai abençoar e vai multiplicar, não só para um individual, mas para toda aquela comunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos dar essa ideia, Pai, pôr em prática o que o Senhor nos ensinou, e o Senhor nos dê sabedoria, a sabedoria que o Senhor deu lá para Salomão, a força que o Senhor deu para Sansão, e a coragem que o Senhor deu para Josué, e também, Pai, o poder de administração que o Senhor deu para José, que administrou todo lugar que ele foi. Ele estava na casa de Potifar, ele soube administrar, ele estava na cadeia, ele soube administrar, e depois ele foi ser governador daquele povo pagão, e ele administrou, juntou alimentos para aquele povo viver depois 7 anos de fome. Que nós possamos ter essa sabedoria, Pai, essa visão, para criarmos um grupo, Pai, que seja representante verdadeira do Senhor em espírito, em verdade, na prática, porque a nossa parte nós temos que fazer. Então nos dê sabedoria para fazer a nossa parte e formar esse grupo
que a comunidade de Yeshua possa ser verdadeiramente comunidade do Senhor, porque Yeshua é Jesus, e que nós na prática podemos, de grão em grão, mesmo sendo um grão de areia no mar, nós podemos colocar em prática isso que o Senhor nos ensinou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que nós possamos, Pai, fazer o que tem que ser feito, que o Senhor quer que nós fazemos, que nós podemos ser o que o Senhor quer que nós sejamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós encerramos essa live com chave de ouro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e põe em ti a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E todos que crê, diga amém, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. E que mais uma coisa que eu vou falar com vocês aqui, porque essa live agora vai terminar em 3 minutos. Eu vou falar com vocês. Aqui tem uma oração que fala: Senhor, ajuda-nos a manter nossa fé e integridade, mesmo no momento de provação, que possamos buscar tua sabedoria e confiar na tua justiça. Então, esses 3 minutinhos, que eu não sei nem como desligar aqui, então eu vou esperar dar os 3 minutinhos para terminar e vou falar sobre esta oração. Essa oração está nos falando que mesmo quando nós estivermos em dificuldades, nós termos a certeza da vitória com Jesus, nós termos a confiança e a fé que Deus é justiça e que Deus vai nos dar sabedoria para resolver os nossos problemas. Então, esta é a visão que Deus está passando para nós através do Espírito Santo, porque eu aqui sou apenas um vaso, nada mais do que um vaso. Então, irmãos, vamos ter esta visão, a visão de estarmos sempre com a mente e o coração ligado, o que Jesus nos ensinou. Então ele nos ensinou, vou repetir mais uma vez, porque é repetitivo na palavra, mas nós temos que colocar em prática. Vamos amar, vamos perdoar, vamos ser pessoas que têm na prática, no dia a dia, sermos verdadeiramente imitadores de Jesus Cristo e cumprir o mandamento que ele falou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário praticando essa live, que é a campanha do Salmo 91, que Deus nos deu para que, através dessa live, nós possamos criar um grupo que seja unido, um grupo que esteja firme com Deus, um grupo que determina a vitória, um grupo que, a partir desse grupo, faça a diferença nesse mundo, mesmo que nós sejamos, a princípio, um grãozinho de areia no mar, mas com Deus nós somos tudo, porque Davi, quando estava lá no pasto, ele era um João ninguém, nem a família dele confiava nele. É tanto que quando Samuel foi lá consagrá-lo como rei, o pai apresentou todos os outros irmãos, e Davi nem estava lá, estava no pasto trabalhando, porque ele era uma terceira pessoa depois do ninguém na casa dele, mas é ele que Deus honrou. Por quê? Porque Deus sabia que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem temente, ele era um homem que tinha fé, ele era um homem que pensava primeiro no coletivo e depois no individual, porque mesmo sendo maltratado lá pela família, ele respeitava o pai, ele respeitava os irmãos, ele trabalhava em prol da família, mesmo a família não honrando ele honrou a família dele. E nós temos que ter essa visão de Davi, porque se nós tivermos essa visão, como Deus honrou ele como rei, como nós estamos falando com ele dele até hoje, porque ele fez a vontade de Deus, ele não ficou traumatizado, porque hoje, se for uma pessoa comum e ser maltratado como Davi foi pela família, ele seria uma pessoa totalmente traumatizada e faria o mal para ele e para os outros, mas ele preferiu confiar em Deus e ele foi um grande homem nessa terra. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.